Voltamos para fazer a conexão da nossa emissora Rádio Metropolitana com o Facebook e depois postar nas outras redes sociais. Nós estamos postando no YouTube, estamos postando no Twitter e também postamos no G+. E o nosso desejo, meus amados irmãos, não é só fazer postagens, não é só fazer vídeo, até porque eu não sou agradável em praticamente nada, e o trabalho feito através dos vídeos também não tem muita coisa. Então, eu louvo a Deus porque nós temos prazer em fazer a obra de Deus. E sabemos que essas lições, elas vão ficar arquivadas, elas vão ficar nas redes sociais e muita gente pode ter proveito. E este é o programa Unicresce no Ar. Nossa lição 1245, ano 26, e o tema de hoje, misericórdia até no juízo. É maravilhoso saber que o nosso Deus é misericordioso na condição de Pai, não corrige ninguém para a destruição. O nosso Deus, como nosso Pai, Ele não faz nada que não seja para o nosso bem. Tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Até na correção, até no juízo nós somos abençoados. É só entender o propósito, entender a mensagem, receber a correção e ter humildade. Nós temos o texto bíblico, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículos 1 a 13. É uma leitura maravilhosa para você e para mim. Aqui nós aprendemos com Deus. Aqui nós aprendemos com o Senhor. Aqui nós aprendemos nas Escrituras. Você precisa entender. Eu preciso entender. Eu louvo a Deus porque já tenho relativo entendimento dessas coisas, mas sempre estamos, de alguma forma, expostos à perturbação, à tentação. Precisamos, portanto, ter cuidados, precisamos vigiar, precisamos estar alerta. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra a palavra de Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel, 1.100.000 homens dos que arrancavam a espada, os que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido, tira a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que te faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia
eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que não caia eu nas mãos dos homens. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pela audiência. Obrigado, Senhor, pelos teus servos que nos acompanham online. Ó Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja em todo lugar, a liderança da igreja, os liderados. Opera, meu Senhor, na vida e no coração de cada um de nós. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor para nós. A palavra de Deus é um alimento maravilhoso, é um tônico para a nossa vida espiritual. E nós aprendemos preciosas lições nesta palavra santa. O texto lido, 1 Crônicas 21, no primeiro versículo, já diz a quem diz, já atribui a Satanás a imprudência, o desvario de Davi. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo, a numerar a nação, saber o número do exército. Irmãos queridos, eu estou ensinando ultimamente, nós estamos ministrando, e é aberto ao público, nossas aulas. O público é muito pequeno, porque o que eu faço não interessa muito. Mas nós estamos ensinando sobre angelologia, ensinando a mensagem, ensinando a teologia dos anjos. E dentro da angelologia nós começamos na quarta-feira passada, já foi a sexta aula, tivemos 5 aulas sobre os anjos, e a sexta aula já foi sobre o anjo caído, sobre Satanás. E Satanás, meus amados irmãos, ele não sossega, ele perturba, ele tentou Jesus, ele tenta qualquer pessoa, e ele está sempre ativo, tentando de alguma forma fazer um mal, ele está sempre tentando fazer uma maldade, ele quer sempre ele quer arruinar, ele quer macular aquilo que é puro, ele quer fazer o mal. E o texto aqui diz que ele incitou Davi a numerar a Israel. A mensagem que nós estamos estudando, inclusive na escola teológica, é sobre as características de Satanás, suas armas, e uma das coisas, o principal pecado e o primeiro pecado, na verdade, é o orgulho. E quando o homem se torna como um grande rei, olha que cidade, olha que construções eu faço, olha o que sou capaz, olha como eu sou forte, olha como o meu reino é sólido, olha, e o homem vai se orgulhando até com... orgulho eu acho uma tremenda burrice, porque o sujeito digamos que seja muito saudável, cara sarado, absolutamente sarado, mas de uma hora para outra um sarado morre. Digamos que ele seja muito rico, mas de uma hora para outra o sujeito perde a saúde, perde a capacidade de gerenciar a sua riqueza, de gerir os seus bens, termina empobrecendo. Digamos que o sujeito seja muito benquisto, tenha muitos amigos. De repente ele cai em desgraça, ele peca, ele erra o alvo, como o pecado significa isto, e ele, depois que cai em desgraça, depois que fica contaminado, depois que ele dá um escândalo, depois que acontece um problema assim, ele também perde. Portanto, toda manifestação de orgulho é burrice, porque tudo que você tem vem de Deus. Não tem nada em nós que não seja de Deus, ou direto como um dom natural, ou como um dom espiritual, é tudo recebido das mãos de Deus. E o orgulho é esta desgraça, o orgulho é um pecado cruel, e o Davi estava se orgulhando, ele tinha terminado as guerras, Deus tinha dado vitória a ele naquelas muitas guerras, muitas batalhas, muitas guerras, e ele venceu. E agora, depois de tudo, ele está querendo saber o número do seu exército. O Joabe era um homem temente, um judeu temente,
o ministro do exército, podemos assim dizer. E o Joabe disse, meu senhor, ele disse, olha, Joabe, eu tenho uma missão para você. Pois não, meu senhor, ide e numerai a Israel, desde Berseba até Dan, trazei-me a conta para que eu saiba o número do povo. O Joabe ficou estarrecido. Meu Deus, o que este homem está fazendo um negócio desse? Tantas vitórias, Deus nos deu vitórias aparentemente impossíveis. E o Senhor lutou por nós, o Senhor nos deu grandes vitórias, nós vencemos inimigos potentes, nós vencemos coisas terríveis, guerras terríveis. E aí o Joabe era, na verdade, além do Joabe ter... era da família do rei, ele era sobrinho do rei, ele é filho de uma irmã do rei, mas o Joabe era um homem muito sensato e também muito duro. Ele não escondia a verdade, ele dizia, ele expunha a verdade. Então, Joabe usou de uma palavra de temor, realmente. Disse, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto. O Senhor multiplique o seu povo mais, 100 vezes mais do que o que é. Porventura, ó Rei meu Senhor, não são todos teus servos? Para que esse cuidado? Por que procura isto, meu Senhor? Porque seria isto causa de delito para Israel. Não era necessário, não justificava um recenseamento. E, segundo os estudiosos dizem, esse texto aqui, que eu não consigo, eu não tenho capacidade para penetrar tão profundamente neste texto, mas, segundo dizem, cada recenseamento desse aí exigia, fazia-se necessário que, ao recensear o povo, cada um oferecesse uma oferta, ou seja, eles teriam que pagar um tributo, e um tributo naquela altura, sem preparar o povo antes, poderia ser uma precipitação. Além de tudo, o Joabe ficou estarrecido com a história, mas o versículo 4 nos diz que a palavra do rei prevaleceu. A palavra do rei prevaleceu. A palavra do rei. Todo mundo sabe, a palavra do rei prevalece. E a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra a palavra de Joabe. E Joabe saiu, passou por todo Israel e voltou para Jerusalém com suas pranchetas, com seus dados aí. E o que nós vemos, meus amados irmãos, é que no versículo 5 diz que de Israel, as 10 tribos, considerado Israel, até porque antes da divisão do reino, foram os que ficaram com o filho de Saul. Não havia sido dividido o reino, mas havia uma supremacia aí com o interesse da família do Saul. E essa divisão ela era muito natural. Judá, Benjamim, com Jerusalém, o centro administrativo da nação, e as 10 tribos para o restante do país. E o Joabe fez isso aí. E ele traz a conta: 1.100.000 homens prontos para a guerra, homens de guerra. 1.100.000 homens das 10 tribos. E de Judá, 400, ou seja, do reino de Judá, onde Davi começou a reinar, reinou 7 anos e 6 meses primeiro, 470.000 homens que arrancavam a espada, ou que estavam prontos para a guerra. Mas o Joabe teve um cuidado, e o Joabe desobedeceu o rei e não enumerou Benjamim. Ele não enumerou Levi. Ele deixou ainda um pouco, como quem diz, eu não vou levar a soma total, o rei já está com essa perturbação, esse orgulho, ele vai ficar muito mais perturbado, muito mais orgulhoso. Então, ele não contou os benjamitas, e ele não contou os levitas, ele não contou. Resultado, meus amados irmãos, para ele era uma abominação fazer aquilo.
eu não sei se procede, eu não sei se é exatamente como eu aprendi, que para fazer aquele recenseamento tinha que cobrar um tributo per capita, ou per capita, uma oferta per capita, uma renda per capita, uma contribuição per capita. Ou seja, cada homem, cada soldado daquele, ou cada homem apto para o exército, deveria tributar. Mas tributar para quê? O rei fazendo isso, impondo um tributo para o reino, ele caía em desgraça, ele estaria muito mal na foto, como dizemos atualmente, porque ia parecer que ele estava tendo um interesse desmedido em termos econômicos. Para fazer este recenseamento, este levantamento que foi feito, e não tributar, era desobediência à palavra. Portanto, o Joabe achou que era uma abominação, era abominável fazer aquilo, e ele não contou os benjamitas e não contou os levitas. Aí ele vem a Davi e entrega lá o resultado, mas diz o versículo 7, este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Meus amados irmãos, quando o homem apenas tem discernimento, o homem só pelo discernimento sabia que o rei estava errado. O primeiro versículo diz porque Satanás tinha, de alguma forma, tentado o rei com aquele viés de orgulho, aquele viés de, digamos, insensatez. E o versículo 7 diz que isto foi mal aos olhos de Deus. E, por esta razão, Deus feriu a Israel. Mas Deus não feriu simplesmente, começa a morrer gente lá de doenças misteriosas, não. Deus repreende o rei. Deus, na sua misericórdia, repreendeu o rei. E ele repreendeu o rei de alguma forma, não sabemos como foi a repreensão direta ao rei. Mas o rei, no versículo 8, o rei Davi diz, gravemente pequei. Ele reconhece o pecado. Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido, tirar a iniquidade do teu servo. Porque procedi muito loucamente, ou seja, o Senhor repreendeu Davi, a repreensão que o Senhor fez diretamente a ele, nós não sabemos como foi, e ele reconhece a repreensão, recebe a repreensão, reconhece o seu erro, o seu pecado, confessa o seu pecado e pede socorro. Eu pequei, gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi loucamente. Agora, Deus vai mandar uma mensagem para ele, através do vidente, através do profeta Gade, e Deus manda aquela mensagem, vai lá, Gade, é com você agora. Você vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas eu te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio com a mensagem, e chegou para Davi e disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sendo consumido diante dos teus inimigos, e a espada deles te alcance, ou 3 dias sob a espada de Deus, a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. E o anjo do Senhor destrua todos os termos, ou seja, e essa peste, ela tenha presença em todo o território. Vê agora, vê a resposta, dá-me a resposta que eu vou levar a quem me enviou. Eu acho maravilhoso, acho lindo, eu me regozijo com essas mensagens, é porque existe uma pessoalidade, existe aqui uma identificação. O profeta tinha uma mensagem de Deus, era um embaixador. Ele traz a mensagem, ele leva a resposta. Olha, senhor rei, eu quero a resposta para levar para quem me enviou. Ou seja, para mim falar com Deus.
sobre o que ele me ordenou a fazer. E Davi confessa aqui, meus amados irmãos, o seu desapontamento. Ele diz: eu estou em grande angústia. Ou seja, o preço da maldade, o preço da desobediência. Satanás incitou ele. Satanás incitou o rei a sentir a necessidade de saber a robustez do seu exército, a fortaleza do seu exército, a grandeza do seu exército. E o rei agora confessa, ele já tinha confessado diante de Deus: pequei gravemente, agi loucamente. Agora ele confessa diante do profeta: estou em grande angústia. Eu estou angustiado, mas com angústia muito grande. Eu estou muito angustiado, mas eu escolhi. Eu já fiz a minha escolha, que eu caia nas mãos do Senhor. Meus queridos irmãos, eu acho lindo, maravilhoso essas coisas que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos expõe, no que aconteceu com os nossos irmãos no passado, e tem acontecido com nossos irmãos no presente, muitos líderes no presente, muitos homens e mulheres que servem a Deus, jovens que servem a Deus. Olha, meus queridos irmãos, é necessário que a gente aprenda isto. O rei confessa a sua fragilidade, ele confessou o seu pecado, a sua insensatez diante de Deus. E agora ele confessa diante do profeta o seu estado deprimente de angústia. Ele confessa diante do Senhor: eu estou angustiado, porque são 3 escolhas terríveis, 3 anos de fome. Ele pensou no povo, pensou nos pobres da nação, ele pensou e não decidiu por 3 anos de fome. Ele pensou nos 3 meses sendo consumido pela espada do inimigo, e ele tinha experiência sobejante com a fraude do adversário, com o mal do adversário. Ele foi vítima de toda a arrogância e ganância e petulância e maldade de Saul. Ele tinha apenas uma opção: 3 dias sofrendo com a peste na terra, o anjo do Senhor destruindo o que encontrasse pela frente. Mas ele optou. Ele disse: eu caia nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Que eu caia nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. O nosso tema é misericórdia até no juízo. O Senhor é misericordioso, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Então, que eu caia nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Meus amados irmãos, nós estamos sempre expostos aos nossos inimigos. Eu costumo dizer que eu não tenho inimigo, mas eu tenho adversários, e reconheço também o valor desses adversários, a capacidade, a grandeza deles, a robustez de suas coisas, de suas organizações, seus ministérios. Agora, nossos adversários têm ministério. Eu não tenho um adversário sem ministério. Todos os meus adversários, eles têm ministérios e, digamos, bem-sucedidos. São homens que tiveram uma coisa crescente, um ministério crescente, começaram aí de uma forma furtiva, fortuita, às vezes com uma mentira. Alguns que se divorciaram da mulher, criaram ministérios aí, justificando uma mentira. Fui traído, parece que é a única coisa que o sujeito tem prazer em dizer, que foi chifrado, porque não tem, eles têm necessidade de fazer alguma coisa para justificar os seus erros, seus males, e eles expõem-se moralmente para conseguir isto. Eles fazem isto, meus amados irmãos. E hoje são esses nossos adversários. Eles não têm temor, na grande maioria.
eles expõem suas próprias fragilidades, eles expõem sua própria moral, eles se expõem moralmente para poder defender os seus interesses, e eles se tornam adversários do Senhor, adversários da doutrina, adversários da simplicidade das Escrituras, são adversários. Eu tenho adversários e eu sei como são terríveis os adversários. O rei Davi sabia, eu já sofri, eu já passei fome, eu já menti, eu já roubei para comer. Davi foi um praticante do furto famelo, roubou para comer, praticou o furto famelo, roubou para comer. Ele sabia o que era ser angustiado pela fraude do inimigo, pela injustiça dos homens. Então ele optou que eu caia nas mãos do Senhor, por causa das suas misericórdias. Meus amados irmãos, que nós estejamos na presença de Deus e tenhamos a sensatez e a graça para não cair no pecado. Mas, se alguém pecar, o conselho da palavra de Deus é que nós temos um advogado junto ao Pai. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas e que nós tenhamos a sabedoria de optar sempre pelo Senhor, mesmo com riscos de passar provações. Não há nenhum pecado sem consequência, não há nenhum mal que não tenha consequência. Todos os males praticados, eles requerem uma correção. Mas a misericórdia triunfa até no juízo. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos, os meus amados amigos, meus amados e os meus filhos na graça. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, obrigado, meu Senhor, pelos nossos ajudadores, obrigado, Senhor, pelos que estão conosco online na emissora. Querido Senhor, Deus de Israel, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã e logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9. O nosso desejo é transmitir mais uma palavra do Senhor. Ali nós vamos falar sobre o batismo ordenado por Jesus. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.